Bem, pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouco aí sobre a experiência aí de navegação nos sertões, né? Um rally cross country como sertões, é um rally de velocidade e tem vários detalhes, várias questões aí relativas à navegação que são importantes aí compartilhar, né? Então, eu preparei esse vídeo aí com esse objetivo. Essas são algumas fotos da nossa atuação nos Sertões de 2019. Eu naveguei para o piloto Fábio Joaquim, nós corremos de UTV e foi uma prova muito interessante, muito dura, mas também muito prazerosa. Bem, o percurso que eu vou comentar nesse vídeo é de Costa Rica até Barra do Garças, no Mato Grosso, né? Sai do Mato Grosso do Sul e vai para o Mato Grosso. São aí 500 quilômetros de especial, então é uma especial bem longa. Esse é o painel de navegação do TV, né? A gente tem aí alguns equipamentos básicos, né? Que eu vou falar aí um a um. O primeiro aí é o Saber Trip, é o principal, né, equipamento, que é o odômetro por GPS. Então ali você consegue visualizar quantos quilômetros foram percorridos na prova, até com precisão aí de 10 metros, né? Você tem aí o cronômetro, você pode usar para controlar os tempos do radar e enfim, né? É muito simples também de utilizar. Tem os equipamentos aí auxiliares de navegação, né? Que é o ICO, né? Que é esse aparelho aí. Eu usei ele como uma função de odômetro, é um backup do Saber Trip. Então se der algum problema eu tenho esse backup aí. Eu tenho outro ICO também no painel, que é a função que eu coloquei de horário, né? Mas pode ser utilizado também como um terceiro odômetro ou como cronômetro. O ICO ele é um equipamento multifuncional, muito bom, muito utilizado nas motos inclusive, né? E é um equipamento bem confiável aí. Bem, tem o equipamento Stella, né? Que é um navegador oficial da prova, né? E também é uma ferramenta para ultrapassagem, né? Então você tem ali os botões para poder pedir para o veículo à sua frente a passagem, né? Que é uma regra do rally. O veículo que está à frente e já foi alcançado é mais lento, tem que dar passagem. O outro equipamento aí interessante é o Compass Velog, né? Chama Velog, é um alarme de radar, tá? Ajustável. Então eu seto ali, eu como navegador seto ali a velocidade que eu quero que ele apite e aí ali no caso está com 66, né, quilômetros por hora. Então atingindo essa velocidade ele vai emitir um bip sonoro e vai piscar e aí o piloto vai conseguir manter aí a velocidade sem estourar a velocidade limite, porque senão existem penalizações aí pelas regras do rally. Tem uma planilha aí do Sertões de 2019, uma prova que eu corri na categoria UTV, fui navegador. E aí eu vou passar para vocês algumas dicas, algumas questões básicas de navegação para quem nunca teve a experiência de correr uma prova de cross country como Sertões, mas que quer ou ter a curiosidade ou ter algumas dicas aí de como que é aí a navegação no rally cross country, né, de velocidade. Bem, então aqui tem algumas anotações com alguns horários, né, para facilitar o controle. Então eu coloco aqui normalmente o horário que está programado para sair do parque fechado, né, o horário de controle, que é 5 minutos antes. O deslocamento inicial, o tempo estimado aí para se fazer esse percurso inicial, né? Aqui a relação dos carros, né? No meu caso aqui, o meu carro é o 234, eu coloco sempre aqui na capa da planilha, coloco o meu nome também, né? Para se perder a planilha, estiver junto com algum outro navegador discutindo alguma coisa e confundir as planilhas, né? Tá aqui meu nome, eu sei qual que é a planilha que é a minha. Então aqui eu tô largando nessa posição e na minha frente tem esses dois carros e atrás tem esses dois numerais aqui, 223, 247. Por que é importante essa anotação aqui, gente? Porque na hora que você está na prova, se você chegar no carro da frente, você pode até, para pedir passagem, né? Para ultrapassagem, você pode mencionar já o número dele, né? Então, numeral 237, estamos na sua poeira, por favor, dê passagem.
e cantar também o quilômetro que você está, né? Então, isso eu vou falar um pouco mais adiante, mas essa informação aqui é útil aí para anotar, né? E os demais horários aqui de controle, né? O controle na especial, porque isso aqui é o primeiro deslocamento, é a saída do parque fechado, tem um deslocamento de praticamente 90 quilômetros, e deu o horário de controle na especial, 8h59. Esse aqui não é o horário de largada, esse aqui é o horário de controle, né? E chega lá, depois que você controlar, o pessoal da largada vai te dar o horário real de controle. Aqui o tamanho da especial, nesse dia aqui foi uma especial saindo de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, até Barra do Garças, no Mato Grosso. E é uma especial de 533 quilômetros. Então, realmente é um trecho um percurso bem longo, com um tempo estimado para se fazer esse percurso de 8 horas e 40. Então, é praticamente o dia todo dentro do carro, né? Aqui a largada da especial prevista 9h04, né? Mas a gente sabe que esse aqui é o horário estimado. Na hora do controle lá, que vai te dar o horário, ou ele vai te confirmar esse horário, né? Ou ele vai te dar um outro horário, dependendo das situações que podem acontecer lá na largada. Bem, aqui uma outra anotação que eu coloquei aqui, que é o abastecimento, né? Nós vamos fazer o abastecimento na largada, então isso aqui tem a ver com o planejamento aí da nossa equipe. E aí é a quantidade de litros aí que a gente vai colocar. Enfim, então a prova começa aqui com o deslocamento, um trecho de deslocamento aí de 90 km. Aqui tem um ponto importante, gente, que é o local de zerar o odômetro. Zere no pórtico. O que significa isso? Aqui a gente vê na tulipa, né, o ponto da tulipa é sempre onde está a referência, né? Então aqui no pórtico você zera. E aí a partir daí você vira à direita e segue aí por 750 metros. Então aqui você tem a indicação da distância para a próxima tulipa, né? E aí tem esse percurso aqui, é praticamente seguir reto, não tem nada especial, né? Vai seguindo até placas aqui, a placa para Alcinópolis, né? Então o trecho de deslocamento, aqui no caso é asfalto, né? E tem que ficar atento aqui só nessas mudanças aí de direção, né? Aqui é praticamente reto, né? Você vai seguindo direto, mas aqui, nessa tulipa, por exemplo, você tem aí com 25 quilômetros que entrar à esquerda nessa rotatória, né? Seguindo essa placa aqui Alcinópolis. Então, ficar atento aí às tulipas onde você tem realmente um roteiro, uma mudança aí de direção. Bem, aqui nessa página a gente tem algumas informações importantes aqui. Essa tulipa aqui é para você virar à esquerda. Você nota aqui também a distância entre essas duas tulipas. Aí você tem 61 quilômetros, né, daqui para cá. Então é um trecho onde você vai ficar aí durante meia hora, 40 minutos aí, conversando, tomando água e se distraindo, porque realmente não tem o que fazer. Aqui o primeiro abastecimento nesse posto, né, no quilômetro 8855. E aí tem que ficar atento também nesses abastecimentos de posto, porque às vezes o posto está lotado, você tem que parar em algum outro lugar aqui, e depois você tem que voltar para a referência de saída do posto, né? Então aqui você tem que ficar atento, porque se você se confunde e pega uma outra rua, você pode se perder. Então você volta para esse ponto e a partir daqui você segue, continua planilhando e roteirando para poder não ter, não se perder na cidade, que às vezes pode acontecer e aí você perde a concentração, fica nervoso, não é legal. Aqui eu marquei aqui na planilha essas distâncias menores, então é para ficar atento mesmo. Então quando tem uma distância menor aqui para a próxima referência, eu marco aqui de azul. Então aqui, por exemplo, você segue reto, mas logo depois já tem que pegar essa esquerdinha aqui, né? Então a gente segue a planilha. E aqui já tem o controle para o início do trecho especial, né? O controle é aqui antes da árvore, né? Tem aqui o símbolo aqui do controle. E aqui é o local ideal para você conferir o odômetro, né?
e fazer alguns ajustes aí no odômetro, se necessário. E aqui no caso especial está 40 metros de distância desse ponto do controle. Então logo você já vai ver no visual o ponto aí de início da especial, que é o ITE, início de trecho especial, né? Aqui começa já numa sequência de lombadas, né? Vai ter lá um mostrador digital com a largada, o regressivo para largada, né? E aí você tem que fazer aí cantar para o piloto aí o regressivo para que ele possa largar sempre perdendo o mínimo de tempo possível, né? E aqui a gente tem um trecho aí a próxima referência daqui a 1,34 km, né? Praticamente 1,5 km, que são lombadas grandes, duas curecas. Então, quando a gente tem essas duas exclamações, né? É um risco que a gente chama de um obstáculo com risco médio. Quando a gente tem um risco grande, aí já é com três exclamações, que é o que a gente chama de três curecas, né? Aqui depois nessa referência 9253 a gente tem esse pela direita aqui, né? Então aqui eu cantaria assim, pela direita com lombadas, duas curecas, lombadas por 3 km. Então continua no trecho aqui 3 km de lombada. Então o que você tem que fazer para ajudar o piloto? Você pega e soma 3 km aqui, né? 3 km com 92,53 dá 95,53. Então até o 95,53 vão ter lombas duas curecas, né? Então você tem que ir lembrando ele que ainda tem lombas. E quando chegar no final das lombas, você avisar também que já não tem mais lomba, que aí ele pode acelerar, né, um pouco mais. Outra opção também, você pode virar para o piloto e falar, olha, lombas no visual por 3 km. E aí ele vai avaliando, né? Depois dos 3 km você avisa que já encerrou. Aqui nada especial, as referências próximas, mas são lombas, né? Aqui lomba uma cureca, dependendo do carro que você tá, você nem canta. Aqui no caso eu estava correndo de UTV, então não tem nem o que cantar aqui. Lomba uma cureca para UTV não existe praticamente. Então aqui é lomba grande, duas curecas por 3,5 km. Então você vê que é um trecho aí de 10 km aí só com lomba. Aqui lombas descendo, duas curecas, também nada especial. E aqui um radar de pico de 20 por hora, um radar de ponte. Nesse rally teve muito esses radares de ponte, né? E é interessante, na hora que você tiver aqui, ó, e você tiver nessa tulipa, você sabe que é só lomba aqui, daqui em diante, você já pega e dá uma espiada para ver o que tem depois. Então você já vira a página, dá uma olhada e já fica nessa referência, acompanhando para ver e a distância do radar, né? Então aqui 99,97. Na hora que você está aqui no 99, você já vai cantar para o piloto radar a 1 km, né? Um radar de 20, e aí você tem que avisar para ele o trecho onde começa o radar. Então aqui é início de zona de velocidade controlada, IZVC, ponte. Então, logo antes da ponte, você vai ter esse radar. Então a gente vem em aproximação, em velocidade alta, em ritmo de prova, né? E na hora que estiver aproximando dessa referência, já vai estar normalmente já vai estar no visual, dependendo, né? E você vai cantar para o piloto, olha, 300 metros radar. Então na hora que chegar no 99,700 aqui, já vai falar 300 metros por radar, pico de 20, né? Radar de ponte. E depois com 100 metros você canta de novo a mesma coisa. E aí ele tem que manter 20 por hora de pico, né? Ele não pode passar 20 km por hora de pico, senão tem penalização. Aqui lombadas no visual também, né? Mas é um trecho bem curto aqui e o final do radar é no 100,02. Então são 50 metros de radar só, é só praticamente para passar a ponte. E aí aqui é o final da zona de velocidade controlada. Você continua planilhando aí no ritmo de prova. A próxima referência depois de 1,80 km, que é essa tulipa aqui, que é um pela direita, né? E aqui não tem curva, mudança de trajeto nem nada, é só um pela direita, porque se você não fala nada, às vezes o piloto pode se confundir, achar que é aqui, então você fala pela direita, ele vai manter sempre a direita ali, independentemente de como seja a curva. Aqui uma referência que veio aí do briefing, né? Quando a gente
o pessoal da prova passa o briefing, aí a gente anota, faz algumas anotações, esse é o tipo de anotação aí do briefing, né? Não escapar, lombas juntas. Então é um trecho longo de lomba, 2,5 km de lombo, e pede para não escapar nesse aqui. Depois já tem um outro radar de ponte, também o mesmo procedimento aqui, né? Um radar também de 50 metros, é só para passar a ponte. E aí a prova segue com esses radares de ponte, né? Que é meio chatinho, mas faz parte. E aqui você tem no 120/48 o primeiro obstáculo de 3 curecas, né? Que são 3 obstáculo mais um obstáculo mais difícil que você tem no rally, né? Quando você tem 3 exclamações assim, é o de 3 curecas. Então são lombadas grandes. Então isso aqui é perigoso capotar para frente, enfim. E por 2 quilômetros. Aqui é provavelmente do briefing, né? Na hora que o coelho passou, que é o carro que vai antes, para ver um dia antes, ele passa em todo o percurso e confirma todas as referências, né? Ele viu que as lombas estavam grandes e ele pegou, mudou. E aí nós anotamos aqui, colocamos aqui 3 curecas. Passou de 2, que era o original, para 3 curecas. Então aqui também continua aí trecho de radar de ponte. Aqui também tem um pela direita aqui, no 122/64. Aqui são erosões, tá? Erosões grandes, descendo, 2 curecas. Que mais? Aqui um pela esquerda. Aqui um radar um pouco mais comprido aí, 160 metros, são 2 pontes, mas o mesmo procedimento, pico de 20. Né? Então a prova segue praticamente aí em linha reta. Aqui no 141/15, um pela esquerda, né? E que às vezes você canta assim, bifurcação, mas se você falar só pela esquerda, o piloto vai sempre manter a esquerda e não tem muita dúvida. Aqui também um outro pela esquerda. Aqui já é um radar um pouco mais complicado, um radar de pico de 20, de 40. O radar começa aqui no 146/25, né, início da zona de velocidade controlada. Radar com tempo de 6 minutos. Então você tem que zerar o cronômetro, né? E na hora que você entrou aqui na ponte, um pouco antes da ponte, né? No 146/25 você já dispara o cronômetro, você tem 6 minutos para fazer. É um pico de 40, né? E você segue até os 150/92. Então são praticamente 4 quilômetros aí de trecho de radar. E aí não pode esquecer porque no trecho de radar também pode ter mudança de roteiro. Então aqui tem uma esquerda 90, né? É claro que você vai estar com pico de 40 e com 6 minutos para fazer esse trecho. Então você procura manter sempre o pico de 40, então vai informando para o piloto a velocidade. Vai dosando também, se ele passar um pouco essa velocidade, você já fala para ele voltar para os 40, tem que lembrar ele sempre disso. Né? E chegando aqui no 147/31, você tem uma mudança aí de velocidade, o radar passa para pico de 80, tá? Tá aqui, ó, pico de 80. E continua aí, né? Então no 147/38 passa para pico 80 e continua planilhando aqui. Aqui eu fiz uma anotação 200 metros para fim do radar, né? E aí o radar acaba aqui, que aí o tempo de 6 minutos. Quando chegar aqui nesse ponto, é o ponto, como você vai andar no pico de 80 e antes no radar anterior aqui, você vai estar no pico de 40, você vai chegar aqui, provavelmente vai ter um pouco de tempo aí que você pode esperar os 6 minutos. Aí você vai ter aí 30 segundos, 1 minuto aí para esperar, tomar uma água, ajustar o odômetro aqui com essa referência e se preparar para largar. Então, você dá o regressivo para o piloto, né? Quando der o tempo de 6 minutos, zero, porque pode ter um outro radar depois, ele já vai estar zerado, e continua na prova. Aqui nada especial, é um top sem visão, lombadas 2 curecas, e aqui uma direita 90, né? Subindo. E a prova continua, um trecho de erosão, sinuoso.
né? E aí vai embora. Aqui tem um radar de ponte, aqui no caso de Três Corecas. Aqui nada especial, só lombadas e assim, sem nada especial. Aqui uma esquerda, mas também sim, pela esquerda aqui, né? Aqui um radar de ponte de pico de 20 com Três Corecas. Então, uma ponte deve ser provavelmente estreita, complicada. Aqui um pela esquerda. Aqui um direita. Também depressões, Três Corecas. Trecho pedreira aí. Né? Também sequência de radar de ponte. Aqui uma Três Corecas, né? Esse aqui não... Três Corecas, gente, você não pode deixar de cantar, porque é o risco mais alto do rally, não tem como você virar para o piloto e falar que não tem. Então, é um risco muito grande aí de acidente, enfim. Então, aqui é uma lomba, tá? Com erosão, Três Corecas. Então, chegar aqui no 18755 e faltando 100 metros por 190, que seria 189 e 9, você canta lombada, Três Corecas. Só que o ideal é você cantar 300 metros antes. Então daria 189 e 700, né? Você canta 300 metros para a lombada Três Corecas. E aí faltando 100 metros, que seria no 189 e 900, você canta 100 metros, lomba Três Corecas. E aí o piloto já vai estar com a velocidade reduzida e vai avaliar o obstáculo no visual, né? Porque ele vai estar vendo e ele vai determinar a velocidade com que ele vai passar, né? Mas ele vai ter que passar devagar porque é uma erosão que pode quebrar o carro, pode, né, causar algum dano, enfim. Aqui sequência de radar de ponte, aí o mesmo procedimento sempre antes da ponte, né, que é o início do radar. Aqui começa um radar com tempo de 1 minuto, pico de 40, no 19965. Aqui nada especial no roteiro, não tem mudança de direção, nada. Aqui é um trecho no radar que você pode se perder também, então tem que ficar atento a essas referências de radar, porque quando você sai do ritmo de prova e vai para o ritmo de uma velocidade de 40, você está ali 100, 140 na prova e baixa para 40, a adrenalina dá uma baixada, você dá uma desconcentrada, então tem que ficar muito atento a esses trechos de radar. É muito comum às vezes se perder, então tem que manter a concentração e observar essas mudanças de direção aqui. Então essa aqui é uma direita 90 entrando nessa rua e o final do radar é antes da porteira, né? No 214 antes da porteira você tem aqui o final do radar. E aí você vai observando o tempo de 1 minuto em relação ao disparo do cronômetro e aí dá a regressiva para o piloto e continua na prova. Aqui vai ter 260 metros depois, né, do 240 vai ter essa erosão lombada dos Corecas, e depois mais 300 metros. Então você tem aqui 500 metros, já tem outro radar, né, que é um radar de ponte também bem curto, 50 metros, só para passar a ponte, mas é outro radar. Né, aqui é um top sem visão, uma esquerda 90, né, importante essa aqui. E aí a prova continua, aqui pela esquerda, pela direita, com lombas dos Corecas. Aqui pedra grande no escape, então sinuoso, né? O S aqui é sinuoso. E a prova continua aí bem um cross country por fazendas, né? Aqui pela esquerda, né? No 211.83. Aqui nesses trechinhos assim de vilas e tal, também tem que ficar muito atento, porque às vezes tem várias saídas, então você tem que ter certeza que você está na certa, né? Você está nessa referência certa, você tem que estar com o odômetro sempre bem ajustado. É muito comum perder nessas vilazinhas, porque tem vários caminhos de carro para entrar às vezes na casa do vizinho aqui, então é um trecho que merece atenção na navegação. Aqui, gente, é uma modificação de planilha, tá?
No 218,23 foi passado lá no dia anterior da prova uma alteração aqui bem complicada. Eu tive que fazer várias anotações, cancelaram essas tulipas aqui, tá? E eu tive que fazer essas anotações todas aqui. Qual que era a situação? Você tinha lá, nesse trecho, a prova passava direto, e aí eles fizeram uma entradinha numa fazenda, que é justamente essa entrada aqui. E aí você vai seguindo 218,93, tá vendo? Ao invés deles mandarem seguir reto aqui, eles mandaram entrar à esquerda. Então entrava à esquerda, passava essa cerca com a porteira, ia mais ou menos no visual pelo pasto, ia passando assim um trechinho bem cross country, bem num curral assim, bem no meio do pasto mesmo assim. E aí tinha que ficar bem atento a essas referências, né? Porque são referências bem próximas aqui, 280 metros, 290 metros, 550 metros, tinha uma lomba, né, na próxima aqui, na verdade, 550 metros, essa esquerdinha aqui, essa 229,5 aqui tinha uma lomba antes de uma árvore, pela esquerda, e aí a prova seguia, e para complicar um pouco mais, ainda tinha um radar aqui, né, nesse trecho, um início de zona de velocidade controlada de radar, com pico de 40 e tempo de 2 minutos. Então, no meio dessa confusão toda, chegava aqui no final, você ainda tinha que ajustar o odômetro nessa referência para 229,6, tá? E aí a prova voltava para cá e vinha para 221,43 depois. Então, o que é o macete aqui? Você está no 22376, é isso que está aparecendo no seu instrumento. E aí, eu já anotei aqui o que eu tinha que fazer, né? O botão que eu tinha que apertar para poder chegar no 229,6 e continuar na prova, porque você vê que essa referência é igual. Essa é igual a essa. Então, é simplesmente uma troca de odômetro. E é um ajuste de odômetro, na verdade, né? Então, eu já anoto aqui, deixo menos 3 e mais 200, para não ter que fazer conta na hora. E pode ter o risco de fazer errado, né? Então, vem aqui, aperto 3 vezes o menos 3 lá no dispositivo de navegação. No caso, a gente estava usando com GPS, né? E aí menos 3 e mais 200. E aí eu teria o 229,6 de novo no odômetro. E aí eu sigo a prova normalmente aqui, nesse pela esquerda, depois do mata-burro, né? Depois do mata-burro pela esquerda, seguido de lomba, 2 curecas. Então, que é essa referência aqui. Depois no 221,43, bastante pedra, lomba, né? Essa direita aqui na fazenda no 22356. E depois os radares de ponte aí. E a prova seguia aí no cross country. Bem, aqui um radar de ponte, também nada especial. E aqui um pela esquerda, né, na bifurcação. Também continua os radares. Aqui adicionaram uma nova referência, uma valeta no 23650. Aí eu fiz essa anotação aqui. Mas agora sem grandes dificuldades. Mais a dificuldade do trecho mesmo, que você vê que tem 3 curecas aqui, 3 curecas aqui. Então os obstáculos aí são obstáculos importantes, né? Então aqui, pessoal, no 24842 a gente tem um obstáculo de 3 curecas, é um mata-burro subindo dentro da fazenda, o degrau na entrada. Esse aqui tem que ficar bastante atento. E logo depois tem um pela direita, né? Então passou o mata-burro pela direita. Aqui lombas também, 3 curecas por 400 metros. Também 3 curecas, então aqui está coalhado de 3 curecas. Aqui nesse radar também tem uma 3 curecas, a ponte é 3 curecas, né? Um radar de pico de 20. No 250-41, um radar de 50 metros. Também típico aí dessa prova, né? Dessa especial. Aqui no 25380, o mata-burro, vão central.
Então aqui, ó, mata-burro longitudinal, vão central. Então isso aqui, principalmente para moto, é um perigo, né? A roda pode entrar no mata-burro, enfim, é perigoso. Aqui 3 curecas, né? E seguido de lombada 2 curecas. Então aqui é um trecho bem, existe até essa tarja preta, né? Que a gente chama na marcação aqui do odômetro, né? Que é justamente para alertar do perigo, tá? Aqui é outra tarja preta, 25615, né? Então também é um mata-burro longitudinal, vão central, subindo 3 curecas, né? Acho que, claro, não vai falar isso tudo pro piloto, não precisa, mas você pode cantar mata-burro, vão central, porque aí ele tem que observar, né, onde ele vai passar com as rodas, aí ele vai estar no visual também. Então, mata-burro, vão central, 3 curecas, ou mata-burro, 3 curecas, né? Aqui uma direita seguida de lomba 2 curecas, né? A direita 90, lomba 2 curecas. A direita 2 mais, vamos dizer assim. Aqui outra 3 curecas, né? Então, trechinho realmente pesado aí, né? Aqui depressão, seguido de lomba, 2 curecas. Lomba descendo, 2 curecas. 2 radares de ponte. Aqui um pela esquerda, né? Aqui uma direita com lomba grande, 2 curecas, com direita 90. Aqui a gente tem também outro radar de ponte de 50 metros, nada especial. Aqui a gente tem um radar de pico de 40, né? Um radar com tempo de 6 minutos. É o abastecimento emergencial, né? Dependendo da situação aqui, você tem, depende da categoria também, moto, quadro, ciclo e UTV, né? E carro só 1 minuto. Carro aqui não abasteceu, né? E aí tem até anotado aqui, eles passaram no briefing, né? Que quando tem esses abastecimentos emergenciais da prova, você tem que pagar em dinheiro. Não tem aqui, eles deixam lá 10 litros para cada UTV. Se precisar de abastecer, no nosso caso a gente nem abasteceu. Bem, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo e das dicas aí. Espero que isso aí possa de algum modo melhorar a navegação de vocês aí no Rally. Um abraço. Até a próxima.